Olá pessoal, tudo bem? Sou o Glauder do canal Energia Solar Master. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar de um tema que está cada vez mais em pauta quando se trata de sustentabilidade e energias renováveis: a reciclagem de painéis solares. Você sabia que os painéis solares têm uma vida útil de cerca de 25 a 30 anos? Mas o que acontece com esses painéis quando eles chegam ao fim de sua vida útil? Eles simplesmente viram lixo ou podem ser reciclados? Fique aqui comigo que eu vou lhe explicar como é feita a reciclagem de painéis solares e o impacto positivo disso para o meio ambiente. Vamos lá? Se você quer ter acesso a vídeos com conteúdos objetivos e de qualidade sobre energia solar, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, que semanalmente você será notificado sobre novos vídeos. Não esqueça de visitar o nosso site energiasolarmaster.com.br. Lá você vai encontrar centenas de postagens com conteúdo relevante e poderá baixar e-books gratuitamente que eu garanto são de qualidade. Muito se fala das vantagens da energia solar, da economia que ela proporciona e dos benefícios do uso de uma fonte limpa e infinita de energia. Mas quanto aos painéis solares, que não são mais úteis? São milhões e milhões de painéis solares que são descartados em todo o mundo anualmente e esse número tende sempre a crescer. Qual o destino que é dado para essa quantidade enorme de material que não se degrada no meio ambiente? O ciclo de vida dos painéis solares. Antes de entrar na parte de reciclagem, vamos entender um pouco mais sobre o ciclo de vida de um painel solar. Normalmente, eles duram de 25 a 30 anos. Após esse período, muitos deles ainda produzem energia, mas com uma eficiência bem reduzida. Isso se deve ao desgaste natural dos materiais e às condições ambientais. Mas, com o crescimento do uso de energia solar ao redor do mundo, o número de painéis que vão atingir o fim de sua vida útil também está crescendo, e isso traz um grande desafio. O que fazer com esses painéis? Agora, imagine milhões de painéis sendo descartados ao longo dos próximos anos. Isso poderia gerar toneladas de resíduos e, por isso, a reciclagem entra em cena como uma solução sustentável. Composição de um painel solar. Os painéis solares são compostos de vários materiais que podem ser reciclados, como vidro, alumínio, metais e silício. Vou explicar rapidamente os principais componentes. Vidro. O vidro é a maior parte do painel e é reciclável quase na sua totalidade. Alumínio. Presente na estrutura dos painéis, o alumínio também é totalmente reciclável. Silício. Utilizado nas células fotovoltaicas, o silício pode ser reutilizado na fabricação de novos painéis. Outros metais, como o cobre e a prata, que são utilizados nas conexões elétricas, também podem ser recuperados. Com a separação adequada, grande parte desses materiais pode ser reaproveitada, o que reduz a necessidade de extração de novas matérias-primas e diminui o impacto ambiental. O processo de reciclagem dos painéis solares. Agora vamos ao que interessa. Como é feita a reciclagem de painéis solares? O processo de reciclagem pode ser dividido em algumas etapas principais. Desmontagem. O primeiro passo é desmontar o painel. Os componentes principais, como vidro e estrutura de alumínio, são separados. Trituração. Depois, os materiais são triturados,
O vidro, por exemplo, é moído para virar pequenos pedaços que podem ser reutilizados em novos produtos. Separação de materiais. Após a trituração, é feita a separação de materiais por meio de processos mecânicos ou químicos. Os metais preciosos, como prata e cobre, são separados das células fotovoltaicas. Isso pode ser feito através de tecnologias como ímãs e correntes de Foucault. Mas o que são as correntes de Foucault? As correntes de Foucault são um fenômeno eletromagnético que ocorre quando um material condutor, como metais, é exposto a um campo magnético variável. Isso faz com que correntes elétricas sejam induzidas no interior do material condutor. Essas correntes criam um campo magnético próprio que interage com o campo original, resultando em uma força de repulsão. Como as correntes de Foucault são usadas na reciclagem? No processo de reciclagem dos painéis solares, as correntes de Foucault são utilizadas para separar os metais não ferrosos, como alumínio, cobre e prata, dos outros materiais, como vidro e plásticos. Vamos entender como isso funciona na prática. Material triturado. Após os painéis solares serem triturados, o material resultante contém uma mistura de fragmentos de vidro, plásticos, alumínio, cobre, entre outros. Essa mistura precisa ser separada para que cada material possa ser reciclado de forma eficiente. Transportador magnético. O material triturado é colocado em uma esteira transportadora que passa por um campo magnético gerado por um rotor de alta velocidade. Esse rotor magnético tem ímãs fortes em sua superfície que giram rapidamente. Geração das correntes de Foucault. À medida que os fragmentos de metais não ferrosos, como alumínio e cobre, passam pelo campo magnético, as correntes de Foucault são induzidas dentro deles. Isso acontece porque esses materiais são condutores de eletricidade. As correntes de Foucault criam um campo magnético oposto ao campo magnético do rotor, resultando em uma força de repulsão. Separação dos metais. Essa força de repulsão empurra os fragmentos metálicos para longe da esteira transportadora. Os materiais metálicos acabam sendo lançados para uma área de coleta específica. Já os materiais que não são afetados pelas correntes de Foucault, como o vidro e os plásticos, continuam em linha reta pela esteira e são coletados separadamente. Vantagens do uso de correntes de Foucault na reciclagem. Alta eficiência. Esse método consegue separar os metais não ferrosos com alta precisão, mesmo em grande escala, o que é essencial em processos industriais de reciclagem. Automatização. Como é um processo físico e não químico, ele pode ser facilmente automatizado, reduzindo a necessidade de mão de obra manual na separação dos materiais. Sustentabilidade. O processo é rápido, limpo e não gera resíduos químicos, contribuindo para uma operação de reciclagem mais sustentável. Esse método é amplamente utilizado em várias indústrias de reciclagem, não só para painéis solares, mas também para resíduos eletrônicos e metais em geral. Ele torna o processo de reciclagem mais eficiente e econômico, o que é crucial para o sucesso da economia circular. E mais uma etapa do processo de reciclagem dos painéis solares, a recuperação do silício. As células de silício são tratadas para remover impurezas, e o material recuperado pode ser utilizado na produção de novos painéis solares. Todo esse processo é altamente eficiente. Em média, cerca de 90% dos materiais de um painel solar podem ser reciclados, dependendo da tecnologia usada.
Desafios e futuro da reciclagem de painéis solares. Apesar de ser possível reciclar a maior parte dos painéis solares, esse processo ainda enfrenta alguns desafios. A primeira questão é o custo. Reciclar um painel solar pode ser mais caro do que simplesmente descartá-lo em um aterro, especialmente em países onde a regulamentação ambiental não é tão rigorosa. Outro desafio é a falta de infraestrutura. Existem poucos centros especializados em reciclagem de painéis solares e a logística para coletar e transportar esses painéis pode ser complexa. Por outro lado, há uma enorme oportunidade. Com o avanço da tecnologia e o aumento da demanda por reciclagem, os custos devem cair. Além disso, governos ao redor do mundo estão começando a impor regulamentos que exigem a reciclagem de equipamentos eletrônicos, incluindo os painéis solares. O impacto ambiental e econômico da reciclagem. A reciclagem dos painéis solares tem um impacto muito positivo, tanto do ponto de vista ambiental quanto econômico. Ao reaproveitar os materiais, evitamos a extração de novos recursos naturais e reduzimos o volume de resíduos eletrônicos. Isso ajuda a combater as mudanças climáticas, já que a produção de novos materiais consome energia e emite gases de efeito estufa. Do ponto de vista econômico, a reciclagem também pode se tornar uma indústria rentável. Com o crescimento da energia solar, o volume de painéis que precisarão ser reciclados vai aumentar, criando novas oportunidades de negócio. E aí, o que você achou da reciclagem de painéis solares? Fica claro que, além de serem uma excelente fonte de energia limpa, os painéis solares também podem ser parte de uma economia circular, onde os materiais são reaproveitados e têm um impacto positivo no meio ambiente. A reciclagem, com certeza, é um passo fundamental para o futuro da energia solar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como esse. Deixe aqui nos comentários o que você acha sobre a reciclagem de painéis solares e se você acredita que esse processo pode se tornar mais acessível no futuro. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.